Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vou fazer uma questão envolvendo ligações intermoleculares, né, e o ponto de ebulição delas. Então, na coluna da esquerda abaixo são listados 5 pares de substâncias, em que a primeira substância de cada par apresenta ponto de ebulição mais elevado do que a segunda substância, nas mesmas condições de pressão. Na coluna da direita, encontra-se o fator mais significativo que justificaria o ponto de ebulição mais elevado para a primeira substância do par. Então, sempre a primeira substância do par aqui, né? Tetracloreto de carbono, cloroformo, NaCl, água e a CO2 tem maior ponto de ebulição. E a gente quer saber o porquê. Então, associe corretamente a coluna da direita à da esquerda. E aí tem as explicações. Só que, claro, para você não ficar viajando muito, porque eu vou começar agora todo um relatório disso, né? Eu vou te mostrar pelo menos o que são ligações intermoleculares, né? Eu chamo isso aqui de cetão do Rossoni porque eu relaciono lá com orgânica, a gente nem vai aprofundar tanto assim. Mas caso você não saiba, é legal saber que tem uma ligação chamada de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio e íon de polo entre as intermoleculares. A de polo induzido só vai acontecer quando a molécula for apolar, enquanto a de polo permanente quando a molécula for polar. Porém, se a molécula for muito, muito polar, ela vai ser ligação de hidrogênio, que é quando tem um H ligado no FON, caso você não saiba identificar, né, quando ela é muito polar, basta olhar se tem um hidrogênio ligado no flúor, ou no oxigênio, ou no nitrogênio. Não é ligado nos três, tá? Porque o hidrogênio só faz uma ligação, e a interação íon dipolo é quando tem um íon, por exemplo, em A+, com uma molécula polar, né, que tem um dipolo, que tem dois polos aqui. Tranquilo? Eu vou colocar aqui só a relação da orgânica, né, se tu quiser anotar. Reaces, né, amialfa-Mi, que daí a gente já tem mais ou menos aqui a relação já álcool, né, tem ponto de ebulição maior do que o éter. Por quê? Porque o álcool tem ligação de hidrogênio e o éter tem dipolo induzido, porque é uma molécula apolar. Só que a parte que me importa aqui é o cetão mesmo, né? Esse cetão está aumentando para a maior polaridade da molécula. Então, maior solubilidade em água. E a molécula que for mais polar, né, essa ligação vai ser mais forte. Então, ela vai ter maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição e maior densidade. Combinado isso? Bom, agora a gente volta para a questão, só lembrando, né, que isso funciona para a série heteróloga, né, que tem o mesmo número de carbonos, ou se for ali na inorgânica, né, se tiver a mesma massa. Então, se tiver a mesma massa, né, vai funcionar isso aqui, massas parecidas. Porém, né, se a gente tiver duas moléculas apolares, qual que vai ter maior dipolo, força no dipolo induzido, né, ou vai ter maior ponto de ebulição? É aquela que tiver maior massa. Então, se tiver duas moléculas apolares, né, a que tiver maior massa é que vai ter maior ponto de ebulição. E aí nós vamos começar a análise, né, da 1. Então, olha esse primeiro par aqui, né? O tetracloreto de carbono, ele é uma molécula tetraédrica, né? Os átomos aqui eles são iguais, então os vetores vão se anular e essa molécula é apolar. E o metano também é uma molécula tetraédrica, esses átomos aqui eles são iguais ao redor, os vetores vão se anular e a molécula também vai ser apolar. Porém, a massa do metano é 16 e a massa do tetracloreto de carbono é 154, quer dizer, bem maior, né? Então, se o tetracloreto de carbono tem maior ponto de ebulição, e realmente tem, é devido à massa molecular mais elevada, beleza? Vamos para o segundo par, então, que é o clorofórmio e o CO2. Então, o nosso clorofórmio aqui é uma molécula polar, tá? Esses vetores aqui eles não se anulam, essa molécula é polar, portanto, ela vai fazer ligação do tipo dipolo permanente, enquanto o CO2 é uma molécula apolar, porque os vetores se anulam, e ele vai fazer dipolo induzido. Então, as ligações são totalmente diferentes, né? Então, o dipolo permanente tem maior ponto de ebulição. Só que não tem a resposta aqui, né? Tipo, intensidade do dipolo permanente, né? Comparado com o dipolo induzido. Então, tu pode dizer que é polaridade da molécula, né? Então, portanto, a 2 é polaridade da molécula. Já a 3 aqui, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Então, esse 3 aqui, esse par 3, o NaCl, que é o cloreto de sódio, ele faz ligação iônica.
enquanto o HCl é ligação covalente, que era tudo isso aqui é ligação covalente, tá? Tipo, que é a metal com a metal, tirando o NaCl, que é o único cara aqui com ligação iônica, tá? Que é metal com a metal, sódio e cloro. E a ligação iônica ela forma retículo cristalino, obrigatoriamente ela é sólida a temperatura ambiente. O NaCl é a única substância aqui no estado sólido na temperatura ambiente. Tanto que ela forma um retículo cristalino. E se tu nunca viu, eu trouxe para ti um retículo cristalino aqui, tá? O Na é o cátion, né? E esse Cl- aqui é o ânion. E eles se juntam muito forte aqui, mais forte que qualquer ligação intermolecular. Então não tem nem o que pensar aqui, com certeza a ligação iônica é a 3. Beleza? Agora, quando a gente está falando aqui no par 4, né, que tem água, pô, tu tem que saber pelo menos que a água, né, tem ligação de hidrogênio, porque ela tem um H aqui ligado no O, né? Então ela vai fazer ligação de hidrogênio, por isso que ela vai ter um ponto de ebulição com outras moléculas que não fazem ligação de hidrogênio. Portanto, aqui tem que ser a 4. E agora, comparando a 5 aqui, né, o nosso quinto par, que é o dióxido de enxofre com o dióxido de carbono, é que o enxofre ele vai fazer uma geometria angular, porque ele tem 6 elétrons ao redor e vai sobrar esse par de elétrons aqui. Esses 6 elétrons aqui da última camada, né, faz as duas ligações, as duas duplas, e sobra um par de elétrons, coisa que não acontece com o CO2, com o dióxido de carbono, que o carbono tem 4 elétrons, vai usar os 4 elétrons, não sobrou nenhum. Então, o dióxido de enxofre ele é angular, portanto, a molécula é polar, esses vetores não conseguem se anular, enquanto o dióxido de carbono ele vai ser apolar. Então, a 5, né, tem a ver com polaridade da molécula, né? Então, o SO2 vai fazer ligação de polo permanente, enquanto o CO2 vai ser de polo induzido. Então, a nossa resposta poderia ser 4, 1, 13, 2, ou poderia ser 4, 1, 13, 5, só não poderia ter as duas, né? Senão dava uma questãozinha anulada. Então, ficou 4, 1, 13, 5, e, portanto, a resposta é a letra D de Daniela. Aí, praia de Daniela, forte abraço aí. Se você estiver na praia vendo essa questão, né? Toma um banho de mar aí por mim. Valeu, gente. E se tu quiser mais moléculas dessas, tá? A URGS adora esse tipo de molécula. Eu tenho uma playlist só com esse tipo de ligações no canal. Tem um material da URGS aqui só com questões de geometria, de moléculas, de ligações intermoleculares. E a gente vai te preparar com o melhor que tem para a URGS, né? Com o que mais cai a ponto de geralmente tu gabaritar a prova da URGS. Isso é a nossa responsabilidade, então tem aqui os links na descrição desse vídeo com o Studbook Química na URGS, tem acesso às minhas redes sociais para qualquer dúvida. Tamo junto aí, espero que tenha ajudado a resolver essa questão. Eu vou te deixar aqui uma amostra de como a gente entende a prova da URGS e com apenas 5 conteúdos a gente mata metade da prova, porque é uma prova muito bem elaborada, mas é previsível. Então valeu, gente, bons estudos aí, tá? Forte abraço, tchau!